Olá, amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, tia Érica, trazendo uma aula do quarto ano de História. Então, a aula de hoje vai ser relembrando alguns conteúdos que nós vimos no primeiro bimestre em sala de aula. Eu juntei vários conteúdos que nós já vimos e vou estar relembrando para vocês nesse vídeo de hoje, ok? E o primeiro tema em si, que no caso é o tema geral, é a pré-história. Tudo que aconteceu antigamente, antes da descoberta da escrita. Lembram disso? Então, pré-história. Na pré-história, ela é dividida por períodos. E o primeiro período que eu vou mostrar para vocês é o período paleolítico, que está entre 2 milhões de anos e entre 10 milhões de anos antes de Cristo. Bem lá no início, bem lá atrás. E alguns utensílios que esses homens das cavernas usavam no seu dia a dia. Nós falamos das pessoas que viviam antigamente, do local que eles viviam. Nós também falamos de como eles começaram a criar as coisas, seus próprios objetos e utensílios para a sobrevivência no dia a dia. E aqui eu tenho a imagem de um homem, né, daquela época, o exemplo de um homem daquela época, criando um instrumento de pedra lascada. Eles usavam esses instrumentos de pedra lascada, madeira, dentes e ossos, tá? Para conseguirem caçar os animais e obter o alimento do dia a dia. Aí aqui tem um exemplo de como eles faziam esses objetos. Eles batiam uma pedra na outra até ficar um objeto pontiagudo para eles conseguirem, né, fixar na caça deles. Depois de um tempo, eles começaram a construir novos instrumentos, como arco e flecha, que permitiram ao ser humano caçar de uma distância mais segura. Porque daquela outra situação, eles tinham que chegar mais perto do animal, da sua caça. Com o arco e flecha, eles foram melhorando a caça e não precisavam estar tão perto e correr qualquer risco. Moradia. Aqui eu vou mostrar para vocês como era a moradia dessas pessoas logo assim que eles começaram a viver. Eles eram nômades, viviam em cavernas, pegavam copa de árvores, tá? Ou cabanas feitas de galhos. Eles viviam dentro das cavernas ou construíam uma armação, um abrigo de galhos e folhas. Tanto que a gente viu que eles faziam as pinturas nas pedras das cavernas. Então, quando eram em cavernas, eles faziam como se fosse a armação de uma tendinha de madeira e copa de árvores. Eles eram caçadores e coletores. Dependiam da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos. Ou seja, eles viviam exatamente do que eles tinham ao redor deles. Viviam em grupos, dividiam o espaço e as tarefas. Não havia noção de propriedade. As terras, águas e bosques eram de uso coletivo. Eles viviam unidos e não era terra de um ou de outro, era tudo de todo mundo. Todos eles usavam da terra e tiravam seu alimento da terra e usavam a água, e não tinha nenhum problema quanto a espaço e tarefas. Era tudo de uso coletivo. Alguns dos trabalhos eram individuais e a produção era coletiva. Cada homem, na época, aí, caçava algum tipo de animal e, na hora de comer, de assar, de produzir algo, eles faziam no coletivo, em grupo. Tudo destinava-se ao consumo imediato, não existia excedente de produção. Eles não cozinhavam uma carne igual a gente faz hoje em dia, coloca no freezer e guarda para amanhã. Eles não tinham essa possibilidade. Então, tudo que eles caçavam, que eles buscavam, que eles colhiam, era para o alimento naquele momento. Se fosse para um almoço, por exemplo, eles iam comer tudo no almoço e saíam novamente para caçar algum tipo de alimento para comer mais tarde. E sempre em grupos. Aqui nessa imagem já dá para ver que ela está diferente da outra. Eles estão evoluindo, estão usando roupas com peles de animais, já tem a fogueira com fogo, a tenda onde eles moram é diferenciada e eles sempre viviam próximos aos rios para ter o abastecimento da água. Inovações do período, uso de produção do fogo e pinturas rupestres. Já vimos o fogo lá na outra imagem. Aqui é como eles começavam a produzir o fogo, as etapas, né?
com a madeira e a outra madeira, e também com pedras lascadas para sair a faísca e começar a produzir o fogo. Aqui tem a imagem de algumas pinturas rupestres, que é a pintura gravada em rochas, que eles geralmente desenhavam nas paredes o que eles viviam no dia a dia. Aqui a gente pode dar o exemplo como se fosse a tribo, né? A comunidade deles, caçando o animal. Eles sempre desenhavam o processo do dia a dia deles para relembrar a história que eles viviam. Aqui eu já tenho uma imagem do final do período que eu falei lá no início do vídeo, que é o Paleolítico. Aqui eles já estão, vamos dizer assim, tá aqui, né? Domesticação do fogo e pinturas rupestres. Eles já estavam fazendo pinturas melhor elaboradas. Já tem, ó, mais roupas, ossos de animais pendurados, dentes de animais do que eles caçavam. A produção do fogo é bem diferente do que a gente viu anterior. E vem um novo período, que é o Neolítico, que vai entre 10.000 a.C. e 3.000 a.C. Já mudaram a moradia. Agora é uma tenda feita de ossos de mamute. Mamute, a gente também viu no livro lá no início do ano, que era um animal parecido com um elefante. Tiraram o couro, a pele do mamute e os ossos e fizeram uma tenda, uma casa, uma moradia mais elaborada do que a caverna. Começaram a fazer a produção da agricultura. Ao invés deles só caçarem frutos, eles começaram a plantar os alimentos, os próprios alimentos. Começaram a viver em aldeias agrícolas e criar animais. Ao invés de só caçar, eles começaram a juntar os animais, fazer essa criação para o consumo. Se vocês observarem, ó, até a casa está diferente. Pode ser de madeira ou palha. Eles foram evoluindo com o tempo. Mudaram os utensílios e ferramentas. Agora eles usam outros tipos de ferramentas. Essa aqui parece até uma foice. Mudaram, foram mudando. Um novo tipo de moradia, tenda de pele, não menor, maior, para caber mais pessoas dentro. Cerâmicas, começaram a fazer potes e vasos de barros e cerâmica. Produziam os alimentos em conjunto, ó. Começaram a cultivar e colher com a agricultura. As pessoas, né, teve um crescimento populacional da quantidade de pessoas que viviam. Aqui eles estão criando os animais. Então, foi começando o processo que a gente já conhece hoje, de agricultura, pecuária, da população. Eles começaram a desenvolver essa situação. Especialização do trabalho. Os excedentes permitiram também que parte dos membros das comunidades se dedicassem a outras atividades, tais como a carpintaria, construir coisas de madeira, tecelagem, produzir tecidos com algodão, metalurgia. A gente viu isso aqui também lá em geografia. Começaram a fazer instrumentos de metal, de aço, de ferro, em um processo de especialização das atividades, que também fazem parte das atividades econômicas. Aí foi o surgimento dessas atividades. Aos poucos também surge a divisão do trabalho por sexo e idade. Em seguida, a divisão social do trabalho. Quem tem mais, trabalha menos. Quem tem menos, trabalha mais. Ou seja, as mulheres tinham um tipo de serviço diferenciado dos homens. As crianças, por serem menores, faziam serviços diferenciados dos adultos. As pessoas que tinham mais propriedades ou mais ganhos trabalhavam menos porque já tinham muita coisa. E os que ainda não tinham isso tudo começaram a trabalhar mais para obter o que queria, o desejado. Aqui eu tenho a imagem de aldeias. Eles pararam de viver isolados em cavernas ou só em tendinhas e começaram a criar aldeias. Ó, entre 8.000 a.C. e 3.500 a.C., algumas aldeias haviam prosperado, transformando-se em pequenas áreas urbanas, as pessoas vivendo próximas. Tudo indica que a transição entre as aldeias agrícolas do Neolítico e as cidades da Idade do Metal foi lenta e gradual, ou seja, eles foram se desenvolvendo aos poucos. Quanto mais atividades eles faziam, iam se especializando, mais eles cresciam e iam melhorando as qualidades de vida deles.
Com a centralização do poder, as aldeias agrícolas progressivamente, né, foram crescendo e deram origem às primeiras cidades. Se vocês observarem, já são casas de alvenaria, tijolo, cimento, escadas, olha, eles construindo. Então, eles foram aprimorando. As primeiras cidades se situaram às margens dos grandes rios. Lembra que eu falei? Precisavam do acesso à água, onde surgiram as primeiras civilizações. Esta região ficou conhecida como Crescente Fértil, porque eles estavam crescendo e prosperando. Novas inovações: agricultura, criação de animais, a roda, cerâmica, metalurgia e a escrita. Aqui tem a imagem de como eles transportavam as coisas que eles precisavam antes da invenção da roda. Penduravam em madeiras, carregavam o peso e iam levando. Isso antes. Aqui, ó, tem a imagem da pessoa esticando o couro do animal para poder fazer as roupas e as tendas. A utilização de rolos de madeira em paralelo para deslocar um animal. O grande peso da caça tornava penoso seu deslocamento, era muito pesado. Olha o tamanho do animal para 3 pessoas. Através unicamente da força humana. Esta solução é o primeiro passo para a invenção da roda. Eles colocaram os troncos de árvore deitados e iam empurrando, rolando, como se fosse o processo da roda, para levar o animal onde eles queriam. Depois, eles começaram a construir a roda de pedra, de rocha, e inventaram os carros feitos de roda e madeira, como se fosse parece uma carroça, né, que a gente vê hoje em dia. As pinturas rupestres se sofisticaram, eles começaram a desenhar melhor do que antigamente. Passam a representar mais o cotidiano, eles caçando os animais, trabalhando, ó, o arco e flecha, a proteção deles com os escudos. Dá para entender melhor o que eles queriam passar com as pinturas do que as primeiras pinturas que eles começaram a fazer. O crescimento da população de alimentos obrigou os seres humanos a criar alguma forma de registro que não dependesse da memória, igual eles desenhavam para relembrar. Então, surgiu a escrita, a necessidade de escrever. A primeira é a escrita cuneiforme. Blocos de pedra com símbolos que representavam o que eles queriam dizer. Cada símbolo representava palavras de acordo com a mensagem que eles queriam passar. Escrita cuneiforme começou antigamente e faziam em rochas. Aqui tem um exemplo do sistema de escrita cuneiforme. Nesse caso, aqui nós temos os números, os numerais. De 1 a 9, um tracinho, de 9 a 10, 2, e por aí vai, vários tipos de símbolos relacionados aos numerais. Depois da escrita cuneiforme vieram os hieroglifos, que eram os desenhos feitos nas paredes ou em papéis, basicamente sempre feito pelos egípcios. Começavam a escrever, utilizavam animais, outros símbolos para representar a mensagem também que eles queriam passar. E tudo isso, tanto sobre a pré-história, como a invenção da escrita, ou como os nômades, as pessoas antigamente viviam, nós sabemos hoje através da arqueologia, que é a ciência que estuda todas as situações do passado. Poxa, tia, como é que a senhora sabe de tudo isso? Porque, através da arqueologia, a gente consegue entender o que aconteceu antigamente. Aqui tem exemplos de sítios arqueológicos do Brasil. Ó, fósseis, pinturas rupestres. O que é um sítio arqueológico? É um local no qual os homens que viveram antes do início de nossa civilização deixaram algum vestígio de suas atividades. Que vestígios? Uma ferramenta de pedra, uma fogueira, uma pintura, uma sepultura, ou até mesmo a marca dos seus pés, dos seus passos. Todos esses tipos de coisas que eles encontram são os vestígios arqueológicos. Com essa evolução que o homem vem fazendo desde os tempos antigos no meio ambiente,
certo? A gente consegue investigar o passado. Aí está aqui, ó. Nesse processo evolutivo, a criação e transformação dos objetos estão ligados, pois a função e uso dos objetos podem contar a história dos grupos humanos que os produziram desde tempos mais remotos da humanidade, que são como documentos que informam sobre os modos de vida do homem num determinado espaço de tempo, ou seja, todos os vestígios arqueológicos ou vestígios históricos, que são a mesma coisa, são documentos no quais a gente pode verificar o que aconteceu no passado. Para entender melhor sobre essa relação, o homem e o objeto, a arqueologia, que é o quê? A ciência que busca, por meio de estudos rigorosos, reconstruir e interpretar os objetos, aqui chamados de vestígios materiais, ou históricos ou arqueológicos, é a mesma coisa, deixados pelo homem ao longo do tempo, sejam em períodos pré-históricos ou históricos. Lembra que eu falei para vocês? Pré-história, antes da escrita. Teve a criação da escrita, história, certo? Arqueologia vem do grego, que significa antigo, e conhecimento e estudo. Portanto, arqueologia é o estudo de tudo que é antigo, que foi feito no passado. Aqui tem a imagem de alguns objetos, que são esses vestígios: pedras, potes, panela de cerâmica, fogueira, garrafa de vidro, ossos, antigas habitações. Tudo isso é a arqueologia que encontra e são os vestígios históricos, tá bom? Além disso, a pessoa que pratica a arqueologia é o arqueólogo. Ele que faz toda essa pesquisa, é o profissional que estuda todos os vestígios para a gente entender agora como que as pessoas viviam antigamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. A matéria ela não é difícil, é tudo que nós vimos em sala de aula antigamente. Qualquer dúvida, vocês revejam o vídeo para estar fazendo as tarefas avaliativas de vocês, ok? Beijos e até a próxima aula.